Bora lá, rapaziada, vamos falar mais de Internacional por aqui, logo após o apito final de Corinthians 2, Inter também 2, um bom jogo do time do técnico Mano Menezes, com vários detalhes pra gente abordar nesse vídeo a partir de agora. O mais importante é o seguinte: o Inter neste momento está no G4 do Campeonato Brasileiro. Poderia ter ido até muito mais porque jogou melhor que o Corinthians lá em São Paulo, poderia ter vencido, mas mesmo assim esse pontinho não é de se desperdiçar e não é aquele empate amargo, e eu quero trazer mais detalhes do que foi essa partida e também já projetando o futuro do Internacional, sim, postulante a título brasileiro a partir de agora nesse vídeo. Vamos então, rapaziada, falar mais de Internacional, esse pós-jogo, Corinthians 2, Inter também 2 lá em Itaquera, São Paulo. Antes disso, não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos e com a família. Olha aí, eu acertei, viu? Acertei lá na KTO.com, melhor casa de apostas. Eu avisei no vídeo anterior, para quem já assistiu, que o Inter ia empatar esse jogo. E o Inter, olha, quase venceu, hein? Eu quase me compliquei na KTO, mas o Inter tem um bom resultado e empatou. Não esquece, tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Bom, esse jogo Corinthians 2, Inter 2, lá na Neoquímica Arena, tem muitos pontos pra gente trazer, tá? O Mano acabou mantendo a equipe, Johnny e Maurício, como a gente tinha dito, seguiriam na equipe titular, o Edenilson e o Alan Patrick no banco. O Alan Patrick foi o melhor em campo, mas depois eu vou falar disso porque eu vou chegar no segundo tempo. A primeira etapa do Inter começa avassaladora, pessoal. Num bate-rebate aos trancos e barrancos, o alemão do jeito que ele é, e aí eu digo aqui, a profissão do alemão é centroavante. Ele é centroavante, não tem como. Ele foi, com menos de um minuto, foi lá, marcou o gol, já deu um susto geral no Corinthians, o estádio ficou em silêncio, abafou, parecia que estava acontecendo uma vitória do Internacional. E aí é o ponto que eu queria tocar em relação à primeira etapa do Inter, porque logo depois do primeiro gol do alemão, o Inter recua muito, e é natural quando tu abre o placar jogando fora, tu recuar um pouco mais e dar a bola pro seu adversário, e o Inter é assim até em jogos, às vezes, por vezes dentro de casa. O Inter gosta que o seu adversário jogue, que o seu adversário propõe o jogo pro Inter sair em transições rápidas. Porém, o Inter esperou muito o Corinthians. O Corinthians dominou a primeira etapa não em muitas chances, e sim em controle de jogo. E o Inter poderia ter agredido mais o Corinthians na primeira etapa, ainda mais que abre o marcador com o alemão antes do primeiro minuto. E aí, vem o primeiro gol do Corinthians, uma jogada, cabeceio, tem uma falha da zaga ali, que acaba avançando, deixa sozinho o Balbuena na pequena área, ele só empurra e empata o jogo pro Corinthians. Ainda assim, parecia que daria, porque o Inter não estava jogando mal, e sim o Corinthians tendo um controle do jogo, que são duas coisas que, na minha opinião, aqui são duas coisas diferentes. E aí entra a falha, que eu acho que é uma falha coletiva, mas tem dois nomes que acabam indo mal nesse lance, tá? O Vitão, que acaba saindo da marcação do Yuri Alberto, e o Daniel, que no chute fraco, simples, mais uma vez tem uma falha do Daniel, acaba entregando a bola nos pés do Yuri Alberto. Yuri Alberto cumpre aí a lei do ex, faz o gol do Corinthians e empata e vira o jogo naquele momento pro Corinthians lá em São Paulo. Mais uma falha do Daniel, a torcida nas redes sociais, a torcida do Internacional tá empolvorosa, reclamando muito, porque mais uma vez o goleiro do Internacional, Daniel, falhou. Ele vinha de uma sequência sem levar gols, mas antes essa sequência estava falhando e o torcedor já vinha pedindo uma sequência pro Kehler. Agora, ainda mais depois dessa falha do Daniel. Um resumo de primeiro tempo. O Inter abre o marcador muito cedo, tem uma segurança, mas o Corinthians domina por questão de posse de bola, ter controle do jogo, mas foi um primeiro tempo em que o Inter não tomou tantos sustos, mas acabou falhando em duas oportunidades. Um balanço do primeiro tempo individualmente, tá certo? O alemão, muito bem o alemão. O Vitão eu achei bem mal no primeiro tempo, parecia meio perdido. O Bustos foi bem, o Johnny foi bem, o Maurício teve uma grande oportunidade, botou a bola na trave, mas não foi um grande primeiro tempo do Maurício. O Depena leva um cartão amarelo, o terceiro dele tá fora da próxima rodada contra o Cuiabá no Beira-Rio, e tem o lance do Fagner, que na minha opinião não era para expulsão, mas era uma tesoura, que ele erra completamente em bola, pega só nas pernas do Wanderson, deveria ter levado o cartão amarelo, o árbitro foi mal, e também foi mal ao dar o cartão amarelo pro Depena, que eu achei injusto por reclamação, não tinha necessidade naquele momento, tá certo? No segundo tempo, por conta desse terceiro cartão amarelo do Depena, o Mano acaba colocando o Alan Patrick. E aí entra o melhor em campo na partida. O Alan Patrick jogou
muita bola, pessoal. É notável a diferença do time com e sem o Alan Patrick. Isso não é demérito do Maurício, tá? Que estava jogando na vaga do Alan Patrick. Não por isso, mas é porque o Alan Patrick é um grande jogador, pessoal. O problema é a condição física, ele não tem pique, não tem ritmo para aguentar 90 minutos, e isso é uma pena. Mas foi muito bem o Alan Patrick, deu um dinamismo diferente no meio de campo do Internacional. O Corinthians foi muito mal no segundo tempo, o Inter dominou a segunda etapa em todas as ações do jogo. O Corinthians tentava puxando contra-ataques, não conseguia criar muitas oportunidades. O Inter foi empilhando chances, e aí vem um golaço do Alan Patrick, que tem novamente a participação do Alexandre Alemão. Aos trancos e barrancos, que nem foi no primeiro gol, mas ainda com mais qualidade técnica no primeiro gol. No lance do segundo gol é realmente aos trancos e barrancos, ele vai dividindo com 3, 4 jogadores do Corinthians em volta dele, a bola sobra, parece que vai sair, o Inter não vai conseguir criar uma chance e vem conduzindo o Alan Patrick, faz um golaço de perna direita na gaveta do goleiro, na gaveta do lado esquerdo do goleiro Cássio, e ali o Inter empatava o jogo, ainda tinha pelo menos mais 20 minutos para até quem sabe uma vitória. O Mano coloca o Pedro Henrique perde uma grande oportunidade ali de arrancar no último lance da partida. Foi uma partida boa, tá, pessoal? Foi uma boa partida do Internacional do Mano. A questão é que a gente sabe, o Inter já tem mais dificuldades fora de casa e tinha uma chance até de sair com a vitória contra o Corinthians. Não foi o que aconteceu, mas, como eu disse lá na abertura do vídeo, o mais importante, o Inter entrou de vez no G4, pessoal. Isso é muito importante. Tá 8 pontos do líder Palmeiras. Poderia ter encurtado para 6 essa diferença, mas ainda assim é uma boa diferença para quem estava a 12, 13 pontos de diferença do Palmeiras. Poderia ter se tornado vice, não conseguiu, mas está dentro do G4, ainda mais com a derrota do Fluminense ontem, o empate do Flamengo hoje pela manhã contra o Ceará. É uma boa partida do Inter, essa é a verdade. Poderia ter vencido o Corinthians, essa também é a verdade, mas eu não vejo aquele empate amargo, até pelo Inter ter levado a virada também lá no primeiro tempo, ser difícil jogar contra o time do Vitor Pereira, seja em casa ou fora. O Inter acabou empatando em 2-2 contra o Corinthians, poderia ter vencido, mas ainda assim é um ótimo resultado e de um bom jogo do Internacional, principalmente na segunda etapa, tá certo, pessoal? Na sequência, eu volto aqui no canal para falar mais do que disse o Mano Menezes na coletiva pós-jogo, que vai começar daqui a pouco, tá certo? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos, com a família. O Inter tá no G4, viu, pessoal? Um abraço e até a próxima.